irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Quem ainda não me conhece, me chamo Jeremias Santos e desde já lhe peço para que você possa se inscrever no canal, ativar também o sino para receber as nossas notificações quando um novo vídeo for publicado no canal. Hoje eu tenho um tema muito pertinente que eu acredito vai servir tanto de edificação espiritual como edificação ministerial daqueles que buscam o conhecimento. Eu acredito que no decorrer dos dias já chegou você a perguntar por que Jesus ele era necessário morrer como sumo sacerdote, embora ele sendo segundo a ordem de Melquisedeque. Mas qual eram as prerrogativas que a humanidade ganharia? Vamos dizer, direitos, prioridades, benefícios, Jesus morrendo como sumo sacerdote. É diante desse vídeo que eu quero preparar para você, para lhe responder com embasamento bíblico, porque Jesus deveria ser, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote. Fique conosco, que eu acredito que vai servir de grande edificação para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Porque Jesus ele era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, precisamos lembrar da primeira coisa. Quem era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Você lembra quem era Melquisedeque? Pois bem, a primeira vez que a Bíblia Sagrada apresenta Melquisedeque está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 14, a partir do verso de número 18, quando diz a Bíblia que quando Abraão ele ficou ciente que Ló tinha sido capturado pelo rei conhecido como Quedorlaomer, que era o rei das regiões de Sodoma e Gomorra, Abraão separa na sua casa cerca de 318 homens. Homens que tinham crescido na casa de Abraão, que tinham nascido na casa de Abraão. Eram homens que não conheciam a arte da guerra. Mas Abraão, corajoso, pegou 318 homens e foi lá e conseguiu libertar Ló e a sua família, vencendo o rei Quedorlaomer. Quando Abraão sai da matança, sai da guerra, Abraão encontra com este homem conhecido como Melquisedeque. Melquisedeque ele era rei de Salém, rei de Jerusalém, mas também sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E diz a Bíblia que este Melquisedeque, além de receber o dízimo de Abraão, ele abençoou Abraão. Então, se ele abençoou Abraão, é sinal que aquele que abençoa é maior do que aquele que está sendo abençoado, sendo Abraão, pai da nação de Israel. Então, este Melquisedeque era superior a toda a linhagem que vinha de Abraão. Lembrando que, para Jesus ser sacerdote, segundo a lei mosaica, a lei sacerdotal, Jesus precisava nascer, precisava ser da tribo de Levi. Por quê? Porque vinha da família de Arão esta linhagem sacerdotal. Arão ele era o sumo sacerdote e os filhos de Arão eram sacerdotes. Lembrando que era o sumo sacerdote que só a ele cabia o direito de uma vez ao ano entrar nas partes santo do santo e oferecer sacrifício de sangue para expiação do pecado de toda a nação de Israel. Então, por Jesus não ser da tribo de Levi, não ser da família de Arão e vir de outra tribo, que era a tribo de Judá, ele não poderia ser sumo sacerdote por conta desta lei sacerdotal. Mas Jesus, ele veio de uma ordem superior à família de Arão, veio de uma ordem superior da tribo de Levi. Que ordem era essa? A ordem de Melquisedeque, o mesmo que abençoou Abraão e recebeu o dízimo de Abraão em Gênesis capítulo de número 14, a partir do verso de número 18. Tá me entendendo agora? Então Jesus, ele foi preciso vir de uma linhagem, de uma ordem superior, que era a ordem de Melquisedeque, para que ele assumisse a função como sumo sacerdote. Então, sendo ele da tribo de Judá, ele tinha tanto direito como garantia de ser rei, porque vinha da tribo, particularmente de Davi, da linhagem genealógica também de Davi, ele era herdeiro legítimo do trono, mas se ele não viesse da ordem de Melquisedeque, ele não poderia assumir a função de sumo sacerdote. Mas, por qual razão Jesus era preciso ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O que a humanidade ganharia ele morrendo como sumo sacerdote? É isto que nós iremos responder a você diante desse vídeo. Se você já tem resposta, deixa agora no comentário, que será muito útil também para a nossa
edificação espiritual? Ganharia ele morrendo como sumo sacerdote? É isto que nós iremos responder a você diante desse vídeo. Se você já tem resposta, deixa agora no comentário, que será muito útil também para a nossa edificação espiritual. No livro dos Salmos, Salmo de número 110, versículo de número 4, diz um texto bíblico muito interessante, que diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só. Mas por que Jesus era preciso ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O que a humanidade ganharia com isso? A primeira coisa que você precisa lembrar está lá no texto, no capítulo de número 35 do livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 35. A partir do verso de número 19, você vai começar a perceber uma história que eu vou contar para você a partir de agora. Quando Deus ele separa as terras para as 12 tribos de Israel, uma tribo particularmente não recebeu direito de nenhuma herança, e esta tribo era a tribo de Levi. Porque não poderia pegar espada, não poderia derramar sangue, porque era uma tribo separada para oferecer a Deus sacrifícios, para fazer a diferença diante das 11 tribos, formando as 12 tribos de Israel. Então Deus ele pede para que as 11 tribos separe regiões, separe terras e dê à tribo de Levi, porque eles não teve direito de tomar a sua terra por intermédio da força. Então Deus ele dá a esta tribo cerca de 48 cidades. 48 cidades. Entre elas, 6 cidades era chamada cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio se via quando alguém, porventura, praticasse um tipo de acidente e que este acidente provocasse a morte de alguém. Lá era uma lei que prevalecia, uma lei conhecida como olho por olho e dente por dente. Era uma lei que vinha da inspiração do código do rei Hammurabi. Todavia, esta lei dizia: se alguém matasse, deveria morrer. Se alguém adulterasse, também morreria. Era uma lei que de fato vinha do olho por olho e dente por dente. Só que existiam pessoas de forma acidental. Por exemplo, eu estava trabalhando em uma casa, construindo alguma coisa, e uma madeira caía na cabeça, ou jogava uma pedra assim por acidente e pegasse na cabeça de alguém, essa pessoa viesse morrer. Então, se essa pessoa que morreu, o parente mais próximo, tinha direito pela lei de vingar o sangue do seu parente, chamado sangue do vingador. Então, para que Deus não fosse injusto com aquela pessoa que praticou este erro de forma acidental, ele seria isolado nesta cidade chamada cidade de refúgio. Então ele só teria o direito de sair dessa cidade quando o sumo sacerdote da cidade morresse. Olha só, então ele ficaria isolado na cidade. Só poderia sair de lá como o sumo sacerdote da cidade morresse. Lembrando que sumo sacerdote só existia um da nação de Israel. Então, como o sumo sacerdote da nação morresse, ele teria o direito de voltar para habitar na sua casa, para conviver com a sua família. Então ele ficaria isolado na cidade chamada cidade de refúgio. Se ele saísse das regiões da cidade e algum parente pegasse ele outra cidade, um parente da pessoa que ele matou de uma forma acidental, esse parente poderia matar essa pessoa e ficaria sem nenhuma culpa. Ele ficaria isolado, como se fosse um tipo de exílio, ficaria lá e só poderia sair de lá quando o sumo sacerdote da nação morresse. Já dá para entender porque era preciso Jesus ele morrer como sumo sacerdote. Lembrando que, segundo diz a Bíblia, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, quando ele morreu como sumo sacerdote, lá no alto do Gólgota, lá em Jerusalém, ele dá o direito de todos aqueles que pecaram, que falharam, tivesse acesso de volta ao habitat original e natural, que é conviver na presença de Deus. É por isso que nós, que acreditamos em Jesus, aguardamos a sua vinda, porque em breve veremos a nova Jerusalém descer do céu. Já entendemos quem era Melquisedeque, já entendemos por que Jesus era preciso morrer como sumo sacerdote. Se ele morresse, ele dá direito a todos voltar e conviver na presença de Deus. Mas uma coisa interessante que eu tenho falado para vocês desde o princípio, que só podia existir um sumo sacerdote. E na época de Jesus existia uma família que era Anás e Caifás. Então Caifás ele era o sacerdote em atividade.
Anás, ele era um sumo sacerdote, mas já tinha sido aposentado, então o seu genro Caifás estava assumindo esta função. Então Jesus, enquanto Caifás ele tivesse em atividade, ele não poderia assumir a função de sumo sacerdote, embora sendo de uma linhagem superior, embora sendo de uma ordem superior, que era a ordem de Melquisedeque. Não poderia existir dois sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Mas aí que é muito interessante. Se você olhar comigo a Bíblia, lá em Mateus capítulo de número 26 e versículo de número 65, veja o que diz. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Olha só, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Então uma coisa que o sumo sacerdote faz aqui, quando estava interrogando Jesus, diante do seu julgamento, ele faz uma coisa que a lei levítica proibia o sumo sacerdote praticar. E qual era? Rasgar as suas vestes. Leia comigo Levítico, capítulo de número 21 e versículo de número 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, que foi consagrado para vestir as vestes santas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. Olha só, ele não poderia, um sumo sacerdote, fazer descobrir a cabeça e nem rasgar as suas vestes. Então quando Caifás ele rasga as suas vestes, em Mateus capítulo 26, versículo de número 65, ele pratica uma coisa que o sumo sacerdote não podia praticar. Então, como o sumo sacerdote não podia cometer pecado dessa forma, Jesus agora assume a função de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e foi aí do momento que ele foi julgado, foi condenado, e do momento que ele foi condenado, ele deu direito a todos nós regressar para viver na presença de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal e que Deus ele vos abençoe.